Amados irmãos, graça e paz. Graças a Deus, começando mais um ano aqui, trazendo a mensagem nos cultos da quarta-feira, que é culto de oração e de ministração da palavra. Irmãos, nas quartas-feiras, geralmente, nós fazemos um de dois estudos bíblicos. Estamos estudando o livro de Atos, versículo por versículo. E no final do ano passado, nós encerramos o capítulo 14 e estamos para começar o capítulo 15, que é justamente o concílio que houve em Jerusalém para falar sobre o evangelho aos gentios. E toda primeira quarta-feira eu falo de um livro em 1 hora, mostrando aos irmãos todos os aspectos panorâmicos de um livro da Bíblia. Infelizmente, irmãos, na quarta-feira próxima passada, que eu deveria ter vindo, eu não pude vir porque eu adoeci. Eu peguei essa gripe. Na realidade, eu peguei não, porque eu não quero pegar. Ela que me pegou. Eu não queria não, mas eu já saí daqui no dia 31, muito ruim. Eu vim com mamãe para o culto, eu não estava já muito bem. E o dia 1º eu passei todo de cama, o dia 2 eu passei todo de cama. Dia 3 começou a clarear as coisas, no dia 4 começou a melhorar. Fui na farmácia para comprar comprimido para a gripe. O camarada mostrou a estante de gripe, só tinha uns 2 ou 3 caixas de um tipo só. Eu tive que me conter com aquele mesmo. E graças a Deus estou aqui. Eu não tinha como falar na quarta-feira, irmãos, por causa de tossir. Eu tinha medo de falar alguma coisa aqui, começar a tossideira e não parar mais. Mas graças a Deus estamos aqui, vamos começar. O que eu deveria ter feito na quarta passada, eu vou fazer hoje, que é falar sobre um livro em 1 hora. E nós estamos falando sobre as cartas de Paulo. Só lembrando aos irmãos que as cartas de Paulo na Bíblia, elas estão organizadas da maior para a menor, das cartas às comunidades, às cartas pastorais. É por isso que começa com Romanos e termina lá com a carta 2 Timóteo, Tito, esse pessoal. Por quê, irmãos? Romanos é o ápice da literatura paulina. E as cartas pastorais lá no finalzinho, pequenininha, coisa bem. A Bíblia ela tem a sua organização, mas essa organização muitas vezes não prioriza a compreensão daquilo que está escrito. E nós propomos, num plano de leitura, uma modificação na ordem de abordagem dessas cartas de Paulo, começando com Gálatas. Nós já vimos Gálatas, depois vimos 1ª e 2ª Tessalonicenses, que não era uma igreja que tinha muito problema, só tinha um problema teológico sério, que os irmãos aos Tessalonicenses queriam saber, enquanto Jesus voltasse, o que é que eles iam fazer da vida. E a gente viu 1ª e 2ª Tessalonicenses nessa perspectiva. Aí, irmãos, nós vimos 1 Coríntios. A igreja aos Coríntios é uma igreja com muitos problemas. E é uma carta que envolvia certas polêmicas, e aqui a gente falou de forma panorâmica sobre 1 Coríntios. Foi a última carta. Hoje nós vamos falar sobre 2 Coríntios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios e deixasse lá abertinha. Amém? 2 Coríntios é uma carta atribuída a Paulo. Ela é paulina. Tem algum código, insere algum número. Tá não. Geralmente ele treme a primeira vez que a gente... Pronto, vai passando aí. Essa carta é atribuída a Paulo, logo no capítulo 1, no versículo 1, você vê isso. Ela tem como destinatária a igreja ao Corinto, é a mesma destinatária da primeira carta. Essa carta, os estudiosos indicam que ela foi feita praticamente 1 ano depois
de Paulo ter escrito 1 Coríntios, é possível, e não está funcionando não, pode passar por aí. Aí é um mapa situando a igreja ao Corinto, pode passar. E qual é a ideia de 2 Coríntios, irmãos? Paulo escreveu mais cartas foram escritas aos coríntios do que essas cartas que nós temos aqui de 1ª e 2ª. Não são apenas essas 2 cartas que estão aqui que foram escritas para essa comunidade. Em 1 Coríntios, Paulo faz menção de uma carta que ele tinha escrito anteriormente. E em 2 Coríntios, há referência a uma 3ª carta, provavelmente uma carta intermediária. Muito embora na Bíblia só tenha 1 e 2 Coríntios colocado dessa forma, sabe-se que essa comunidade recebeu mais outras cartas, e que algumas dessas cartas, uma delas pelo menos, tinha um teor bem mais forte e mais incisivo que 1 Coríntios. E Paulo vai agora escrever essa carta, que para a gente é 2 Coríntios, no sentido de tentar, digamos assim, se explicar melhor em relação àquilo que aconteceu, sobretudo a igreja de Corinto, que é uma igreja que tinha muito problema. Pode passar, passa aí para não atrasar mais. Em 1 Coríntios, que é a 2ª dessas cartas, ele usou fortes palavras para corrigir e para ensinar a igreja. A maioria da igreja, quando recebeu esse ensinamento, eles receberam com a atitude correta do coração. Mas um grupo, no entanto, sobretudo aqueles influenciados por líderes judaizantes, negavam a autoridade de Paulo e questionavam as intenções de Paulo. E nós vamos ver na carta 2 Coríntios, que é uma carta muito autobiográfica. Paulo vai falar sobre si mesmo, e Paulo vai falar muito sobre a natureza do Evangelho, da pregação do Evangelho, as dificuldades que ele tinha. Então, por que 2 Coríntios? Em primeiro lugar, Paulo vai defender sua integridade daqueles que acusavam ele de ter 2 palavras. Em um certo ponto da carta, você vai perceber Paulo dizendo assim: olha, estou sendo criticado porque tem gente que está dizendo que quando eu estou presente, eu sou de um jeito, e pelas cartas, escrevendo, eu sou de outro. Eu quero provar a vocês que eu não sou assim não. Eu não tenho 2 caras não. Estando presente ou pelas cartas, eu sou o mesmo, e o rigor dos ensinos é o mesmo. Eu não vou apresentar ambiguidade alguma. Aí ele vai se defender, e a princípio, irmãos, o apóstolo promete visitar Corinto pessoalmente. Só que, por alguma razão que não é colocada na carta, infelizmente ele enviou uma outra carta, e nessa carta já dizendo que não tinha condições. Segundo, Paulo escreve para defender seu ministério na nova aliança, provavelmente das críticas dos falsos mestres judaizantes, que o consideravam espiritualmente inferior. E aqui eu quero lembrar aos irmãos uma coisa muito importante. Se Paulo não tivesse escrito a carta aos Gálatas, e se Paulo não combatesse aqueles líderes da igreja chamados judaizantes, o que é o judaizante? Era aquele que acrescentava a Jesus e ao Evangelho os ritos do judaísmo, dizendo que para a pessoa receber a salvação do Senhor, ser um crente completo em Deus, o Evangelho por si só não bastava. Era necessário o Evangelho e os ritos do judaísmo, sobretudo a questão da circuncisão. Irmãos, se Paulo não tivesse lutado nesse sentido, o cristianismo teria sido uma espécie de subseita do judaísmo. Mas de uma forma clara, Paulo escreve e mostra, teologicamente falando, que
o peixe do cristianismo não cabia dentro do aquário do judaísmo. Era algo que era muito maior. O judaísmo, ele chegou ao seu certo ponto de clímax, não reconheceu o Messias, e através de toda essa trama, Paulo mostra que o cristianismo era algo muito maior, muito superior à chamada antiga aliança, que era o ensino do Antigo Testamento sobre a expiação, o relacionamento do homem com Deus. Cristo Jesus, o Verbo encarnado, ele traz um novo conceito. Esse novo conceito, a nova aliança, era aquilo que Paulo pregava aos gentios. Por que 2 Coríntios? Paulo escreve para instruir aos coríntios sobre a necessidade de separação de relacionamentos com incrédulos que os induzisse a pecar. Irmãos, a igreja em Corinto estava situada no lugar onde havia templos pagãos, onde os deuses pagãos, eles eram adorados com prostituição cultural. A cidade de Corinto era afetada por isso. Era uma cidade lasciva, uma cidade que cheirava a iniquidade, que respirava a iniquidade. E em todos os lugares, irmãos, em todos os lugares aonde a igreja do Senhor está envolvida e que é fortemente marcada por um espírito de mundanismo, por forte iniquidade, inevitavelmente, irmãos, a igreja vai sofrer ataques externos e até mesmo internos, por causa do lugar onde ela está inserida. Eu gostaria de lembrar aos irmãos uma coisa que é da nossa prática de vida. Em Cristo Jesus, nós estamos livres da condenação eterna do pecado. É verdade. Em Cristo Jesus, o pecado não tem domínio sobre nossas vidas de forma eterna. Mas uma coisa é certa: enquanto estamos vivos, enquanto estamos na terra, nós vamos sofrer, sim, a influência do pecado. Não sofreremos mais a influência do pecado como velhas criaturas, sendo totalmente dominados por ele, é fato. Mas nós vamos, sim, sofrer a influência do pecado, estando em um ambiente mundanizado. Irmãos, não tem como você morar no Brasil e não ser afetado pela sensualidade, que é um espírito que reina em todos os eixos da nossa nação. A nação brasileira é uma nação sensual. Essa sensualidade é reconhecida até em outros países do mundo. Nós somos influenciados por essa sensualidade. E eu posso mostrar aos irmãos de uma forma bem simples. Quantas e quantas pessoas que a gente vê na internet postando fotos sensuais e embaixo colocando versículo bíblico. Isso é uma prova da influência do lugar onde estamos. Isso é uma prova de que, embora estejamos livres da condenação eterna do pecado, não estamos livres da influência do pecado, muitas vezes em aspectos das nossas vidas. E essa carta, ela vai trazer muito essa questão. Paulo escreve para demonstrar a alegria pelo fato de terem acolhido uma carta severa. Paulo falou com muita ênfase contra os pecados daquele lugar. Paulo escreve para orientar, para encorajar os coríntios em relação a uma oferta mesmo aos cristãos da Judeia que estavam passando por dificuldades financeiras. E Paulo escreve para preparar os coríntios para sua futura e provavelmente última visita e denunciar falsos apóstolos que haviam se infiltrado na igreja. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ensinos, essas coisas não são novas, são antigas, mas os elementos de reconhecer esses falsos apóstolos, esses falsos ensinos, permanecem os mesmos. Se você conhece a palavra, com certeza não será levado por vento de doutrina. Amém? Vamos em seguida.
Qual é a diferença, digamos assim, entre 1 Coríntios e 2 Coríntios? A carta de 1 Coríntios, ela é prática. A carta de 2 Coríntios, ela é pessoal. É uma autobiografia de Paulo. A carta de 1 Coríntios, ela lida com coisas práticas do dia a dia. Questão de casamento, liberdade, os dons espirituais, a disciplina e a ordem dentro da igreja. Já a carta de 2 Coríntios lida com o problema dos falsos mestres. Paulo defende a autoridade dele como apóstolo. E Paulo defende a verdadeira mensagem do Evangelho. Na carta aos 1 Coríntios, Paulo fornece instruções ligadas ao bem-estar da igreja. Em 2 Coríntios, Paulo escreve falando sobre a aceitação do seu apostolado, mostrando que ele é um apóstolo e que as suas motivações são genuínas. Na carta aos 1 Coríntios, contém conselhos para ajudar a igreja a combater as influências do paganismo. Na carta aos 2 Coríntios, Paulo mostra um testemunho para ajudar a igreja a combater os falsos mestres. O principal versículo de 2 Coríntios, se você está com sua Bíblia aberta, é no capítulo 5, no versículo 20. Se você veio com sua Bíblia, marque. Esse é o versículo que consegue resumir a carta como um todo. O texto diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa carta, ela é uma carta autobiográfica. Paulo defende o seu ministério. Paulo, de uma forma muito amorosa, simples, ele vai falar sobre pontos principais do Evangelho. É uma carta intimista, é uma carta que nos traz muita reflexão, sobretudo aqueles que exercem cargos de liderança, aqueles que exercem cargos à frente de ministérios que lidam com questões espirituais. É uma carta que traz muitas reflexões nesse sentido. A grande mensagem dessa carta é a seguinte: como ministro da reconciliação e como embaixadores de Cristo, sob a nova aliança, nós devemos andar na fé, no poder do Espírito Santo, ministrando com integridade, santidade, humildade, verdade e amor, procurando proclamar a Cristo e agradá-lo, no caso, agradar a Cristo e não a nós mesmos. Não vivemos mais para nós mesmos. Essa é uma das grandes verdades que essa carta vai trazer. Você está com 2 Coríntios aberta? Amém? Vá para 2 Coríntios no capítulo 1. Vamos ver alguns dos pontos principais, alguns dos textos principais. Quando você for ler em casa com mais calma, preste atenção a essas orientações que a gente vai falar sobre essa carta. Irmãos, nós podemos dividir essa carta praticamente em 3 partes. No seu núcleo, ponto principal, o ministério cristão, as contribuições e o ministro cristão. Em relação ao ministério cristão, logo após a saudação, Paulo começa a falar de forma tremenda sobre o Deus que é consolador. Você está com 2 Coríntios aberta? Vamos lá, 2 Coríntios, a partir do versículo, no capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim por um instante. Como toda epístola paulina, Paulo começa saudando os irmãos com graça e paz. É uma saudação dele, bem própria dele, mas que reflete muito a teologia bíblica. A graça vem antes, a paz vem depois. Só se alcança a paz verdadeira aquele que desfruta da graça do Senhor em sua vida. Ela é uma epístola. Pastor, qual é a diferença de epístola para carta? As cartas, elas são menores
e os seus conteúdos são mais pessoais. As epístolas, elas são maiores e o seu conteúdo tem mais teologia concentrada. Aquilo que Paulo escreveu é considerado como epístola. A partir do versículo 3, o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma com que vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança, e que ajudará, e que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Olhe para mim por um instante. Irmãos, Paulo fala sobre o Deus da consolação, e ele explica uma coisa que você já deve ter percebido, faz parte da vida cristã. Quando nós passamos por algum momento de tribulação, e nós passamos por esses momentos de tribulação, de dificuldades, de adversidades, e passamos lado a lado com o Senhor, nós recebemos autoridade prática, recebemos conhecimento e recebemos um tratamento especial de Deus que nos autoriza, que faz com que, sobre aquele assunto que nós sofremos, nós possamos ajudar a outras pessoas. É isso que Paulo diz, só que ele diz da sua forma. Ele diz: olha, o que nos consola em todas as tribulações é que as tribulações pelas quais nós passamos, recebemos de Deus consolação. Para quê? Para consolar os que estão passando por tribulações. Então, meu amado irmão, entenda isso. Muitas vezes as dificuldades da nossa vida, dificuldades pelas quais passamos, e depois que a gente passa por elas, a gente olha para trás e diz: mas por que eu passei por isso? Você pode ter certeza, meu irmão, que a experiência que você teve com Deus e a intimidade que você teve com Deus naquele momento vai te capacitar a abençoar outras pessoas a que não fujam do caminho do Senhor em meio às dificuldades e que percebam o Deus de consolação em meio a todas as lutas. Você vai ser uma bênção para outras pessoas. Nenhuma tribulação, nenhum problema, nenhum sofrimento ao lado do Senhor é a esmo. Não, eles têm propósito. E muitas vezes é que nós sejamos instrumentos de Deus na vida das outras pessoas. E Paulo diz isso no sentido de que ele mesmo foi abençoado pelos irmãos. Ele passou uma tribulação tão grande num lugar chamado Ásia, que ele chegou a desesperar da vida e pedir a morte. Foi isso que você leu, meu irmão. Veja no versículo 8, Paulo diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam a tribulação
as tribulações que sofremos na província da Ásia foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo desesperançou no seu coração de uma forma tão grande que ele não viu na vida esperança alguma. Ele desesperançou, ele ficou triste, ele quis morrer de uma certa forma. A ideia do texto é essa. Irmãos, como Paulo é próximo de qualquer um de nós, eu garanto, irmãos, que existem muitos de nós que é possível que algum dia de sua vida tenha entrado pelas portas dessa igreja para um culto como esse, mas lá dentro no coração uma briga fortíssima, porque até mesmo da vida duvidou e começa a perguntar: Senhor, por que é que eu ainda estou vivo? Melhor seria que eu estivesse morto. Quantos de nós já não pensamos dessa forma em algum momento de nossas vidas? Paulo pensou. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos nas personagens bíblicas como se fossem super-homens, super-mulheres, mas na realidade são seres humanos que, quando nós vamos observar as suas condições, nós nos identificamos com essa humanidade. Isso nos traz um certo consolo, porque o mesmo Deus de paz que consolou a Paulo em seus momentos difíceis é o Deus de paz que consola a cada um que chega até Ele com fé. E Ele pode consolar e consola cada um de nós. E nós consolamos as outras pessoas. Consolação, a pessoa da consolação, o propósito da consolação, o modelo da consolação. E Paulo escreve que essa consolação esteve com ele, o Senhor o consolou. E sabe qual foi o grande instrumento do consolo de Deus na vida de Paulo? Como instrumento foi a igreja que intercedeu por ele. Preste atenção, é isso que ele diz. Veja aí no versículo 11. No versículo 11 que você leu: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Ou seja, as orações dos irmãos por Paulo, ele conseguia perceber nos momentos de dificuldade que era através dela que a graça do Senhor, de uma forma muito específica, chegava até a sua vida. E ele mostra: olha, essas orações foram muito importantes, vocês estavam conosco em oração e o Deus de consolação nos acompanhou. É por isso, irmãos, que nós oramos uns pelos outros, é por isso que intercedemos uns pelos outros. Muitas e muitas vezes, irmãos, doente, os irmãos oraram por mim e eu percebia a melhoria que muitas vezes chegava à minha vida, e eu sabia que essas melhorias eram fruto da oração dos irmãos, e eu agradeci muito a Deus pela misericórdia do Senhor em minha vida e por irmãos que oraram por mim. É por isso, irmãos, que nós mantemos intercedendo uns pelos outros. Esse Deus de consolação, Ele é todo poderoso. Uma consolação que foi vivenciada por Paulo na Ásia. Mas Paulo, ele vai adiante. Paulo, ele escreve sobre perdão. E ele escreve, digamos assim, falando à igreja aos Coríntios, ele escreve com o seu coração, digamos assim, plenamente tocado. Porque, no entender dele, a carta que ele escreveu foi severa, foi dura. Mas ele quer mostrar para os irmãos que as motivações que ele tinha no coração não eram motivações de destruir, mas eram motivações de que a igreja aos Coríntios fosse edificada. Vai para o capítulo 2. Capítulo 2, dos versículos 1 até 4. Olha que coisa linda. O texto diz assim: por isso, resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi,
para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Eu estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, para não entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo, ele começa a se explicar da carta que ele escreveu, que ele entende que havia termos duros, mas ele começa a dizer, olha, eu escrevi aquilo ali, mas eu escrevi com o meu coração em lágrimas. Eu não queria entristecer vocês. Na realidade, o que eu quero é que vocês sejam edificados. Agora, irmãos, só lembrando aqui alguns probleminhas da igreja aos Coríntios, e problemas estes que foram atacados por Paulo de forma direta. O texto de 1 Coríntios nos mostra que essa igreja tinha problema de divisão dentro dela, era uma igreja que era indisciplinada, era uma igreja que os membros estavam disputando entre si, e as suas questões entre os membros individualmente, não havia unidade nem comunicação a ponto de os problemas internos da igreja serem resolvidos por juízes externos a ela. Havia dificuldades de relacionamento, haviam maneiras inadequadas de adorar a Deus, eles haviam banalizado os dons espirituais, eles haviam banalizado a ceia do Senhor, banalizado o culto. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Agora Paulo, quando escreve, ele pontua e ele vai diretamente a cada problema, e no seu jeitão de ser, Paulo é bem colérico, ele escreve de forma dura, combatendo cada um dos pecados. Aí ele, depois que escreve, e essa carta com certeza deve ter trazido para os irmãos algum tipo de entristecimento. Por quê? Porque pecados foram confrontados, situações foram expostas. Aí ele começa a dizer, olha, esse entristecimento aí, isso aí é algo que posteriormente nós vamos ver dizer que é para a restauração, que é para o bem. E eu fiz isso com muita dor no coração, com lágrimas. É muito difícil disciplinar alguém, é muito complexo. E aqui, irmãos, eu gostaria de participar desse sentimento no coração de Paulo. Uma das coisas mais difíceis que existe na igreja chama-se disciplinar um membro que está errado. Você nunca viveu, e é possível que você nunca tenha vivido isso, por duas razões. Em primeiro lugar, você não faz parte da liderança nesse sentido, como pastor, que precisa em um determinado momento confrontar alguém que está errado. E a gente está vivendo um momento muito difícil. Lendo sobre isso essa semana, nos Estados Unidos aconteceu de que uma irmã foi disciplinada pelo pastor de uma igreja em virtude de um erro, uma coisa terrível que ela tinha feito. Só que ela colocou a igreja na justiça, dizendo que o pastor expôs a vida dela a partir do momento que disciplinou ela, que levou para o gabinete, que falou tal, aí expôs a vida, e ela foi e denunciou o pastor, e está tendo um caso jurídico em relação a isso. Pelo menos essa causa eu li durante a semana. E eu me identifiquei com essa angústia de Paulo. Irmãos, a disciplina na igreja é uma coisa muito importante, e ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer de forma informativa, explicativa, como muitas vezes nós fazemos aqui, orientando os irmãos como devem se comportar e mostrando os erros, mostrando os problemas, mas ela também pode se dar de forma individual, de forma cirúrgica, ao ponto de, por exemplo, um irmão cair num erro tão absurdo e essa coisa ser tão constrangedora, de que a liderança precise
tomar algum tipo de atitude. Isso é para o bem-estar, é para que a igreja seja saudável espiritualmente e para que o evangelho do Senhor não sofra, não seja envergonhado, vituperado na vida dos irmãos. É necessário. Agora, não é uma coisa fácil. Uma vez eu trouxe uma palavra de disciplina aqui, mostrando aos irmãos os males das facções, dos metadiscursos políticos, ideológicos, como estavam afetando a igreja. Muitos que se diziam de direita, muitos que se dizem de esquerda. Eu mostrei que tanto um lado quanto o outro estavam idolatrando seres humanos, esperando de homens a solução para suas vidas, quando a nossa solução, a solução verdadeira está no Senhor e na força do seu poder. Quando eu confrontei isso aqui, irmãos, eu praticamente passei a semana mal. Porque não é fácil. Não é fácil chegar aqui, hoje em dia, para um grupo de pessoas e dizer, olha, vocês estão errando nisso. Existe um erro da igreja, assim. Aí tem gente que está tomando esse tipo de atitude, isso não é correto. Isso não é fácil para a gente que fala. Não é fácil repreender, não é fácil disciplinar as pessoas. Mas eu gostaria, irmãos, de mostrar e de lembrar aos irmãos que disciplina é uma coisa saudável. Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Ora, se Deus que ama disciplina. E outra coisa, nem todo tipo de disciplina é cirúrgica, é direta. Existem as disciplinas formativas, que são essas que nós fazemos no púlpito, orientando os irmãos a que possam combater os seus pecados e orando a Deus, a que o Espírito Santo do Senhor toque no seu coração e você mude as atitudes. As disciplinas são algo muito sério e precisam ser colocados em alta conta. Paulo disciplinou esses irmãos e ele fez com amor. Irmãos, Paulo tinha confrontado tão fortemente o irmão e ele estava tão angustiado com isso que ele escreve dizendo que perdoe o irmão e que se a igreja perdoou, ele perdoa também. Eu quero só lembrar aos irmãos que a situação em Corinto era tão séria que tinha pessoas que estavam fazendo parte da membresia da igreja de Corinto que estavam em relacionamento incestual com membros de sua própria família. Pecados indecentes. Olha o que é que Paulo fala. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha como Paulo fala. Se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, olha, escrevi para vocês, vocês tomaram a atitude certa, essa pessoa que tinha que ser disciplinada, foi disciplinada como realmente falei, agora perdoem ele, ame ele, chegam junto para que a tristeza dele não seja tão profunda. Irmãos, isso é lindo. O amor que Paulo tem por esses irmãos é maravilhoso, é inspirador.
Ele reconhece que esse irmão precisa ser disciplinado, mas ele também reconhece que ele precisa ser acompanhado para que a tristeza dele não redunda em morte espiritual. Irmãos, isso é fantástico. Aqui no capítulo 2, Paulo fala com lágrimas. Ele fala sobre a nova aliança. E é nessa nova aliança, irmãos, que nós precisamos viver. Você está com o capítulo 2 aberto? A partir do versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão perecendo, cheiro de morte. Para aqueles, os que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados de Deus. Que coisa linda! Paulo está dizendo que a sua postura para aqueles que acatam é como a fragrância maravilhosa diante do Senhor, mas é cheiro de morte para aquele que simplesmente desobedece. Não é essa a perspectiva que Paulo quer trazer para este grupo. Capítulo 3, no capítulo 3 Paulo fala sobre a graça de Deus, Paulo fala sobre a glória da nova aliança. E aqui, irmãos, eu faço questão de resolver um problema de interpretação que muitas pessoas falam. Já vi inclusive falando no púlpito da igreja várias vezes, sem saber o que estão falando. Faço questão. Capítulo 3, a partir do versículo 1, o texto diz: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Olhe para mim por um instante. Paulo está falando sobre cartas de recomendação, porque isso era uma prática do judaísmo, dar cartas de recomendação para os seus líderes, para que eles fossem aceitos nas comunidades. E Paulo está dizendo, olha, não é necessário, será que a gente vai ter que voltar como era antes? Ter que ter carta de recomendação para que eu seja aceito por vocês? Aí Paulo diz, não, não é assim não. A partir do versículo 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Olhe para mim, tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia e que entende que vida com Deus é só as experiências da graça, as experiências das vivências de oração, não busca aprofundar-se na palavra, não busca ao Senhor, não busca crescer de forma equilibrada em graça e em conhecimento, não procuram conhecer a palavra. Aí sabe o que é que diz? Não, irmão, estudo muito não, porque a letra mata, é o Espírito que vivifica. Não é assim não. No contexto, a letra não é a leitura do texto bíblico. A letra é a lei de Moisés,
que só faz mostrar o pecado, mas não tem poder de tirar o pecado. O Espírito é o Espírito de Deus que vem em Cristo Jesus na nova aliança. O Espírito do Senhor traz vida. A letra mata é a letra da lei de Moisés, que só faz mostrar o pecado, mas não tira o pecado do homem. Por favor, interprete a Bíblia como deva ser interpretada e não justifique a sua burrice e a sua preguiça com os textos da Bíblia. Existe um capítulo todinho explicando a grandeza da graça de Deus, que é pelo Espírito que vivifica, mostrando as diferenças com a antiga aliança na lei de Moisés. Irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 1, lá diz de forma muito clara: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Aí aqui ele mostra o que é a glória da nova aliança. Essa nova aliança, a lei de Moisés, irmãos, ela tinha uma glória passageira. A lei de Moisés tinha uma glória temporária. A lei de Moisés só fazia mostrar o que é o pecado, mas não tem poder contra o pecado. A lei de Moisés conduzia à morte. A lei de Moisés funcionava como um véu, restringindo a glória de Deus. Agora, a graça do Senhor não. A glória, o evangelho da graça, a glória é permanente. A graça é a graça de um Deus eterno. A glória de Deus é uma glória que conduz à vida. Um espelho que reflete a glória do Senhor é o Evangelho de Cristo e a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. A semelhança com Cristo é o alvo que todos nós devemos procurar ter. Cristo Jesus, a esperança da glória, e essa graça é o que produz confiança, porque ela traz vida. Agora veja só, dos versículos 7 até o versículo 18, eu fiz o resumo para dizer o que é que significa quando a lei mata e o Espírito vivifica. É tudo aquilo que vem posteriormente. Pelo amor de Deus, não justifique sua burrice, dizendo que aquele que estuda a palavra de Deus, a letra mata. Faço não! Faço não. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, justifique outra coisa. Seja mais sincero, seja mais autêntico. A lei que só faz mostrar o pecado, só faz mostrar. Os ritos da lei, quando se matava o cordeiro, o pecado, ele só era encoberto. A antiga aliança é inferior à nova aliança. Cristo Jesus é o supremo sumo sacerdote e Ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de um sacrifício que é feito de uma vez por todas. Se a lei mostra o que está errado, se a lei traz ritos que só fazem encobrir o pecado, a nova aliança, a graça do Senhor, o verbo vivo, o verbo, a palavra viva que é Jesus, ele traz a graça e a verdade. Ele mesmo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por ele e para ele que todas as coisas foram feitas. É em Cristo Jesus que encontra-se propósito em todas as coisas. Foi ele que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É ele o precursor, a base dessa nova aliança. É ele que vivifica. Viver pelo Espírito é viver à luz dessa graça. Amém? Vá para o capítulo 4.
No capítulo 4, Paulo fala como lidar com as escrituras. Paulo fala como lidar com o sofrimento. Paulo diz que o sofrimento é uma grande realidade. Você está com o capítulo 4 aberto? Olha que coisa linda, a partir do versículo 8. Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Irmãos, Paulo fala sobre a realidade do sofrimento. E dos versículos 10 até 13, ele mostra que essa reação desejável ao sofrimento é crer, é manter crendo em Jesus a nossa vida. O sofrimento é algo inevitável, mas também existem as recompensas do sofrimento. A partir do versículo 14, porque sabemos que aquele que ressuscita o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, esse era o comportamento que Paulo tinha diante do sofrimento. Ele reconhece que muitas vezes estava abalado, quebrado, mas ele mantém a sua fé no Senhor, o Deus que tem poder para ressuscitar dos mortos. E ele mostra esse paradoxo: pressionado sim, desanimado não, perplexo sim, desesperado não, perseguido sim, desamparado não, abatido sim, destruído nunca. Qual é a atitude que você tem tido diante do sofrimento? Em nome de Jesus, afaste da sua alma todo e qualquer espírito de melancolia e murmuração diante do sofrimento. Afaste da sua alma, não é atitude correta. Existem pessoas que estão enfrentando dificuldades em suas vidas, mas através do ressentimento, da palavra rancorosa, através do reforço daquilo que é danoso, através do reforço da notícia ruim, vai piorando cada vez mais a situação, vai criando um ambiente de murmuração e vai minando toda sorte de esperança que existe na alma. Essa atitude não é uma atitude boa. Irmãos, o cristianismo nos ensina que o sofrimento faz parte da realidade da vida. Se você quiser viver como alienado,
Vá para aquelas igrejas que os pregadores dizem: pare de sofrer. Não tem como, irmãos. Enquanto não recebermos do Senhor um corpo glorioso, enquanto não estivermos face a face com Deus, a nossa vida será na companhia do Espírito Santo do Senhor e enfrentando as dificuldades do dia a dia da vida. Não tem como. Não existe desenvolvimento sem dor. Todo desenvolvimento do homem passa pela dor. Desenvolvimento físico tem dor. Desenvolvimento emocional tem dor. Desenvolvimento espiritual, Bíblia e oração. Irmãos, jejum e ore para você ver como é complicado, a guerra que é. É difícil, irmãos, não é fácil. Esse tipo de evangelho que estão vendendo, porque a palavra é essa mesmo, vendendo. Ele não faz parte da realidade, daquilo que a palavra de Deus mostra. Nós vemos um Paulo falando sobre o sofrimento, e ele dizendo que em um determinado momento da vida dele, ele questionou até a sua própria vida. Mas ele percebeu que os irmãos estavam intercedendo por ele, e o Deus de consolação chegou com consolação na vida dele. E ele conseguiu levantar a cabeça e seguir adiante. Não é diferente com nenhum de nós, irmãos. E eu ainda vou apimentar mais aí a questão aí na sua cabeça. Você quer ver coisa complicada? É quando a gente começa pelo nosso próprio entender, a gente começa a fazer a coisa certa, do jeito certo, começa a viver de forma íntegra, fazendo o que precisa ser feito. E quando a gente olha para o ímpio, a gente tem a impressão de que ele prospera mais do que a gente. Faz parte. O Salmo 73 mostra isso. Agora no Salmo 73 o salmista diz: quando eu entrei na casa do Senhor. A gente só tem a perspectiva certa da vida a partir do ponto de vista de Deus, pela palavra. Os nossos sofrimentos, Paulo diz que são leves e momentâneos. Por piores que sejam, entendam, a nossa vida aqui na terra ela é passageira. Nós estamos semeando para a eternidade. E um dia nós vamos estar face a face com o Senhor. Amém? Aí, irmãos, outro problema de interpretação que eu faço questão de tirar agora. Capítulo 5. Quando Paulo fala na habitação celestial, quando Paulo fala na habitação terrena, o que Paulo está falando é no nosso corpo. Capítulo 5, a partir do versículo 1, o texto diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa, que é o nosso corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quando ele fala em habitação celestial, ele está falando no sentido do corpo celestial. Quando ele fala em habitação terrena, não é a casinha das 120 prestações que você está pagando, que é aqui da terra, não é isso não, é o seu corpo. Aí ele diz que a casa de lá de cima é um edifício e que o seu corpo é uma tendazinha para mostrar a beleza que é o corpo glorioso. Enquanto nós estivermos nesse corpinho aqui, gememos. Por quê, irmãos? Porque o sofrimento faz parte da vida. E aqui uma grande verdade do capítulo 5, no versículo 10. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Aí eu pergunto, você está preparado para enfrentar esse tribunal? Em Cristo Jesus, você foi livre da condenação eterna. Você estará eternamente com o Senhor. Mas saiba que as suas obras haverão de ser julgadas pelo Pai do mesmo jeito. Você não vai ser condenado para a morte eterna se estiver em Cristo Jesus, é verdade. Mas você está pensando que aquilo que você faz com o seu tempo, com os seus recursos, com sua motivação, com os seus dons, está pensando que Deus vai deixar para lá? Tem um tribunal e você vai prestar contas até das palavras. Foi o que Jesus falou no Evangelho de Mateus. Você vive a sua vida à luz desse encontro? Você tem certeza que você vive à luz desse encontro? Irmãos, no capítulo 5, nós temos o ministério da reconciliação. Esse ministério Paulo mostra, mas sabemos que esse ministério, de fato, é a essência. A essência. Eu gostaria de ler no capítulo 5, logo uma questão bem simplesinha, os versículos 20 e 21, para encerrar o capítulo 5. Somos embaixadores de Cristo, como se estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E nós que conhecemos o Senhor, irmãos, assim como Jesus, temos esse ministério chamado Ministério de Reconciliação, como uma das grandes dádivas e responsabilidades que o Senhor nos concede. Capítulo 6. No capítulo 6, Paulo continua falando sobre os seus próprios sofrimentos, e Paulo fala sobre o associamento com os descrentes. Irmãos, eu vou ler por necessidade, mas eu quero que os irmãos entendam que é o que está escrito na palavra que eu estou lendo, viu? Tá certo? Olha, o texto diz assim, preste atenção. A partir do versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, entre eles andarei.
serei o seu Deus, eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O capítulo 7, versículo 1, faz parte desse contexto. O texto diz: amados, visto que temos essas promessas, o que é que diz o texto? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu não vou comentar nada. Nem se preocupe que eu não vou comentar nada. Galera, aquela galera que utiliza namoro como ministério para chamar pessoas descrentes para a igreja, eu não vou comentar nada não. Eu só fiz ler o texto, tá certo? Irmãos, quem transforma o homem é o Senhor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não são ferramentas de marketing, não são meios, pode até ajudar, e há muitas igrejas que têm ajudado de fato. Mas o triste é que é como fogo de palha. Quando o fogo da tribulação chega, a palha vai embora, e o que fica é muito pouco. Capítulo 7, a alegria de Paulo com a mudança de vida. E no capítulo 7 eu gostaria de ressaltar, dos versículos 8 a 11. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. A verdade é que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça sendo feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Irmãos, Paulo não se arrependeu do que escreveu, e ele diz ainda uma coisa fantástica: não confunda tristeza de arrependimento segundo Deus e remorso segundo o homem ou o mundo. Tem muita gente com o coração cheio de remorso, mas sem nenhum arrependimento. A tristeza segundo Deus gera vida. O arrependimento, o remorso segundo o mundo gera morte. Verdadeira marca de arrependimento é mudança de vida. Se você se arrependeu de verdade, as práticas serão diferentes. Agora, se chorou, eu não quero mais, eu não vou mais, mas continua fazendo as mesmas coisas, não foi arrependimento, foi remorso. Amém? Aí capítulo 8 e 9, Paulo fala sobre as contribuições. Eu vou deixar para que vocês leiam em casa, com toda a calma, não tem tanto problema. No capítulo 10, Paulo fala sobre o seu ministério, defende o seu ministério. No capítulo 11, Paulo fala contra os falsos mestres. E aqui ele fala da humildade
de uma experiência grande, espiritualmente falando, que ele teve, mas que essa experiência não deixou ele arrogante. Muito pelo contrário, para tratar a arrogância no coração de Paulo, Deus deixou uma coisa que Paulo vai dizer, um espinho na carne. Em outras cartas, Paulo vai falar sobre isso. Capítulo 12, é essa visão de Paulo. No capítulo 13, as advertências finais. Paulo diz que vai visitar esses irmãos, e as palavras finais de Paulo são palavras de exortação e alegria. Versículos 11 a 13, no capítulo 13, para a gente encerrar. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdes uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esse é o texto da bênção apostólica. Amém? Palavras finais de Paulo. Regozijem-se, ou seja, se alegrem. Aperfeiçoem, ou seja, busquem a sua melhoria. Terceiro, incentivem uns aos outros. Essa é uma das grandes funções da igreja. Nós nos congregamos para caminhar juntos nessa caminhada chamada caminhada cristã. E vivam em harmonia e paz. Aí ele coloca a bênção do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ressaltar 4 coisas encerrando. Primeira coisa, disciplina na igreja. A disciplina é algo fundamental para a saúde da igreja. Ela não pode ser negligenciada de forma alguma. Agora, um alerta para nós. A igreja, ela não pode ser excessivamente indulgente, ou seja, ela não pode ser excessivamente apática em relação ao pecado e às coisas que acontecem. Mas o texto de Paulo também nos mostra que a igreja não pode ser excessivamente severa. Até Paulo reconhece isso. Uma pessoa que havia sido disciplinada, Paulo diz, olha, vocês disciplinaram, ótimo, mas agora vão até eles, para que essa disciplina não gere tristeza em seu coração. Vá reconciliar, vá buscar. A igreja não pode ser excessivamente indulgente, ela não pode ser excessivamente severa ao administrar a disciplina. Ela precisa restaurar a pessoa quando houver arrependimento. A doutrina batista, ela diz o seguinte: cada igreja é autônoma, tem governo democrático, pratica a disciplina e rege-se pela palavra de Deus em todas as questões espirituais, doutrinárias e éticas, de acordo com a orientação do Espírito Santo. A meta de toda disciplina na igreja deve ser a de correção, não é a de vingança. Para as igrejas serem mais efetivas, elas precisam resolver e confrontar os seus problemas, não ignorá-los. Nós devemos agir com amor em todas as situações, e nós temos uma forma de resolver. Mateus 18. Reflitam sobre Mateus 18 e vejam como ele é importante. Segunda coisa, generosidade. Paulo fala sobre a generosidade dos irmãos de Corinto. E nós precisamos, irmãos, no nosso coração, nos lembrar de que existem pessoas que precisam da ajuda. E nesse sentido, como igreja do Senhor, somos instrumentos de Deus para diminuir o sofrimento daqueles que mais precisam. Terceira coisa, esperança. Paulo utilizou sua própria vida para levar esperança para os irmãos de Corinto, mostrando as suas próprias provações. Mas nós precisamos entender que as provações desse mundo, ele é temporário. Não importa as dificuldades pelas quais estejamos passando ou enfrentando, que o Senhor Jesus ilumine a nossa vida, que a gente levante a cabeça
e siga adiante. É temporário, não é eterno. Aquele que está com Deus, esse sim, está semeando para a eternidade. Amém? Última coisa, a sã doutrina. Eu quero lembrar aos irmãos que sempre existiu, sempre vai existir, sempre terá falsos mestres ensinando coisas erradas. Isso sempre vai ter, sempre vai ter, sempre vai ter. Nós precisamos ter da mesma preocupação que Paulo teve. Se existe algum erro, esse erro precisa ser confrontado e precisa ser enfrentado e corrigido. Mas a gente precisa enfrentar e corrigir com o coração cheio de amor. Se a gente for enfrentar os erros e as dificuldades com o coração cheio de ira, mesmo que ortodoxamente falando, a gente possa até ter alguma certa nuance de veracidade, mas foi isso que caracterizou um dos erros da igreja de Éfeso na carta Apocalipse. Era uma igreja que tinha uma fé que a gente poderia dizer perfeita, mas havia perdido o seu primeiro amor. Ortodoxia sem amor não funciona. As disciplinas precisam ser feitas com o coração em amor. E por último, as provas da vida. Paulo experimentou muito sofrimento, perseguição e oposição no seu ministério. A perseguição foi grande e ele tinha problemas até dele mesmo. Uma coisa que ele chamou de espinho, espinho na carne. Irmãos, sabe por que Deus não tirou o espinho na carne na vida de Paulo? É para que Paulo permanecesse diante de Deus como um servo humilde. E aqui eu vou dizer uma coisa que é forte, mas é verdade. Muitas vezes nós temos alguns desses espinhos em nós e Deus não vai atuar. Sabe por quê? Porque se Ele atuar, a gente vai ficar arrogante. Então Ele vai manter esse espinhozão aí na sua vida que dói. Mas sabe por quê? Quando você procurar ao Senhor em oração, a resposta que Paulo recebeu, você vai receber também. Sabe qual é? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a gente aprenda a depender do Senhor, levantar a cabeça e que toda sorte de ansiedade caia por terra dos nossos corações. Amém? Pastor Tomás, fazer essa oração final e aquele aviso maravilhoso.